pessoal, agora vou apresentar alguns exemplos usando a ferramenta Jack. Meu nome é Laura Cruz, eu sou estagiária da disciplina e, bom, vamos lá. Primeiro fazer uma introdução com um exemplo bem simples que se utilizou na aula da Ana Caroline. Ana Caroline é uma aluna estagiária anterior da disciplina e ela fez uma aula sobre a ferramenta Jack, onde ela apresenta as diferentes funcionalidades da ferramenta Jack. Então, nessa ferramenta, um dos exemplos, nessa apresentação que ela fez, um dos exemplos foi uma calculadora, né? Bom, aqui vou apresentar um exemplo simples sobre a calculadora e como o Jack funciona, como gerado o parser sintático do Jack, a partir da gramática. Bom, se a gente tem essa entrada daqui, menos 3 multiplicado pelo 4, suma 5, o que vai acontecer aqui? À medida que o analisador lê os tokens, cada vez que lê um token que não completa a regra, nesse caso o menos daqui, não tem uma regra que tenha só esse símbolo de menos, né? Em caso que não haya uma regra que reconhecida pelo Jack, ela empurra o token em uma pila. Em uma pila interna e alterna para um novo estado, repetindo o token que acabou de ler. Essa ação daqui é chamada shift. E quando tiver encontrado todos os símbolos que constituem ao lado direito da regra, aparece o lado direito símbolos laterais para fora da pila e coloca o símbolo do lado esquerdo na pila e alterna para um novo estado, repetindo um novo símbolo na pila. Esta ação se chama reduz. Como que fazemos isso? Aqui reconheceu o número 3 e para isso existe tem uma regra que assigna o valor do lado esquerdo da regra, que é o F, no terminal F, e aí o parser sintático reconhece que tem uma regra que tem o símbolo menos e o símbolo F. Então, o que vai fazer? Vai sacar fora da pila esse símbolo e vai asignar outro símbolo que é no terminal F, né? Como que chamamos essa ação? Chamamos reduce, né? Porque tiramos de fora um token na pila e reconhecemos essa nova regra, né? E asignamos um novo terminal correspondente a essa regra. Até aqui a gente pode perceber que o Jack não pode olhar mais de 2 símbolos, né? Aqui o Jack pulou o menos e foi a ler o token 3. Mas não vai fazer isso ou seja, não vai ler mais de 2 tokens seguidos, né? Não pode ler o asterisco, não tem essa se chama look ahead, né? Olhar para adiante.
e só tem até 2 símbolos para olhar, não tem mais disso. Então, por isso que acontece isso aqui. A gente tem 3 asterisco e 4, né? O asterisco não conseguiu olhar o símbolo F, né? Porque poderia corresponder aqui. Essa regra T asterisco F, mas como Jack não pode olhar mais de 2 símbolos, ela foi até 4, pulou o asterisco, reconheceu o F, depois reconheceu o asterisco e daí reconheceu a regra, né? E assim. Só vai olhar um toque mais adiante. Dessa forma é gerado o árbol sintático, se gera das folhas para a raiz, né? E pronto. Aí temos o árbol sintático gerado pelo Jack, fazendo uso do shift e reduce. Como compilamos un archivo Jack? En los ejemplos vamos a hacer un desenvolvimiento del archivo Jack, ¿no? Vamos a tener un archivo Jack, ahí vamos a definir nuestras reglas gramaticales, nuestros tokens y nuestras rutinas auxiliares, ¿no? Tengo 3 secciones cada archivo Jack. Y este archivo Jack vamos a compilar con el Jack usando la opción "-d", y ese Jack va a generar dos archivos, un punto H y un punto C. Con un punto H, a gente va a usar ese archivo punto H para o archivo lex, donde a gente va a definir cuáles van a ser nuestros tokens, ¿no? ¿Qué entradas van a ser nuestros tokens? Y los tokens también son llamados símbolos terminales, ¿no? O sea, aquí vamos a analizar de nuestra entrada cuáles son símbolos terminales. Vamos a definir aquí en ese archivo lex. Y en nuestro archivo ya ahí definimos los símbolos terminales, no terminales, nuestra gramática, y ya te podemos tener acciones semánticas en ese archivo ya. Más aquí eso para definir nuestros tokens. Bueno, eso compilamos, ese archivo compilamos con la ferramenta Lex, y esa ferramenta nos genera un archivo .c. Y finalmente vamos a usar esos 2 archivos gerados pelas ferramentas Jack y Lex, y compilamos con esos códigos fuentes, o compilamos para obtener un archivo ejecutable en código C. ¿Tá? Entonces, hablando de nuevo, en cada ejemplo vamos a tener un archivo Jack y un archivo Lex, ¿no? para cada ejemplo. Y con nuestro archivo ejecutable vamos a probar, vamos a testar algunas entradas de nuestro ejemplo. En nuestro primer ejemplo vamos a hacer un reconocedor de expresiones booleanas. Una expresión booleana puede ser 0 seguido de un punto y coma, 0
token AND y 1 y seguido de un punto y coma. Ese va a ser esas van a ser nuestras entradas y tenemos que conocer esos tipos de entradas. Podemos tener más de una condición, de una expresión booleana, né? OR 0 and 0. Né? Aí, e também, além de fazer, reconhecer esas expresiones booleanas, vamos a dar un valor. Vamos a hacer un poco de semántica también, un análisis semántico. Que es un ejemplo bien simple. Entonces, si reconocemos el token 0 and 1, a saída de ese de ahí va a ser 0, ¿no? En caso la expresión booleana sea correcta y el valor va a ser 0. En ese caso de aquí, el valor va a ser 0 también, ¿no? 1 or 0 and 0. También vamos a poder usar la negación de booleano. Después también vamos a hacer uso de símbolos de paréntesis. Eso, pessoal, ese va a ser nuestro primer ejemplo. Ahora vamos a definir nuestro archivo YAC y nuestro archivo LEC. Bueno, aquí tenemos un archivo .lec.l y vamos a hacer la definición de token AND, ¿no? Vamos a hablar si el analizador léxico reconoce ese token. Si reconoce ese token, va a hacer un print falando encontrar AND, ¿no? Ese es un archivo LEC. Voy a hacer así. Vamos a compilar ese archivo. Después de compilar, se genera ese archivo de aquí, lec.ggc. Entonces, vamos a compilar con un lenguaje C. Así. Ahí tenemos un archivo de salida, ¿no? A.out. Vamos a ejecutar ese archivo. Y ahí escribimos algunas cadenas, ¿no? Si no encontramos un token AND, retorna a misma cadena. Mas si escribimos AND, va a retornar encontrar AND, ¿no? Eso. Bueno, vamos a definir nuestro archivo de YAC. ¿Qué tiene que contener nuestro archivo YAC? Tiene que tener 3 secciones. Una de las definiciones de tokens, que dice de aquí. Y la sección de reglas, esa segunda sección. Y la sección de rutinas auxiliares. En esa sección de reglas,
a gente vai definir as regras para reconocer as expressões booleanas. Aqui fazemos uma simples gramática. As regras deben conter un símbolo no terminal y a sequência de terminais e não terminais no lado direito. Também podem ter ações, né? E essas ações que se va a definir quando o parser sintáctico reconheça essa regra. Quando o parser sintáctico reconhece essa regra, essas ações vão ser executadas. E essas ações devem ser escritas no código C. Então, aqui quando temos, vamos a começar de trás para adiante. Bom, uma expressão pode conter um booleano, né? Podemos negar a expressão completa. Pode estar entre parênteses, pode ser de dois tipos, né? Or e and. O que fazemos aqui nessas ações? Esses dois símbolos de dólar asignan un valor a ese valor no terminado E. Então, quando o parser sintático reconhece uma expressão de tipo E, AND e expressão de tipo E, o que vai fazer? Vai fazer que o valor de E, por isso que vai fazer $1, né? No lado direito, após de dois pontos, podemos chamar essa na posição 1, na posição 2, na posição 3, né? Então, o que vamos fazer? O valor da posição 1 and o valor da posição 3, né? E os valores que estão nessas posições, vamos asignar ao símbolo não terminado. E o mesmo vamos fazer aqui. Assim, né? O valor do primeiro símbolo e do terceiro, o não, e assignamos a um não terminado. Aqui só assignamos o valor na posição 2 e aqui fazemos essa pergunta, né? Como vamos a fazer uma negação, fazemos isso daqui. Esse valor, se é igual a 0, esse não vai retornar o valor correto. E aqui assignamos o mesmo valor, o E, o mesmo valor booleano. Então, podemos falar que temos um símbolo não terminal S e o símbolo não terminal E, né? E os demais são tokens, né? Boolean, and, or, no. Além disso, vamos fazer uma precedência de operadores, né? Primeiro vamos fazer o OR e depois o AND. Que quer dizer? Que primeiro, o primeiro que vai ser mais precedente, vai ter mais valor, é o AND. Depois vai ser o OR. Bom, finalmente, o arquivo JAC precisa que se definam umas rotinas auxiliares, como a função de ggError, a função de main e a função de gglex, né? Você
pode definir isso aqui mesmo, no mesmo arquivo, ou fazê-lo em novo arquivo. Aqui a gente fez o reconhecimento de tokens em outro arquivo, .l, né? Um arquivo de Lex específico para isso. Então, vamos chamar esse arquivo Lex. Aqui. Nesse arquivo, vamos a reconhecer as entradas, né? E a cada entrada vamos a dar um token. Se temos espaço, tabulação e salto de linha, não vamos fazer nada com isso, né? Mas se na entrada temos esse valor daqui, and, como falei antes, o que vamos fazer? Não vamos a printar não vamos a imprimir na saída, né? O que vamos fazer é asignar esse valor ao token and, né? Aqui, ao token node, e aqui, se a entrada é um zero, o que vamos fazer com isso? Vamos asignar o valor de zero, né, a la variable gg, el var, né? O que acontece aqui? Quando o parser sintático, o parser léxico está reconhecendo os tokens, por exemplo, se o token actual é zero, em uma cadeia, né? É zero. Então, onde se guarda esse valor? Se guarda nessa variável gg var, né? E o que vamos fazer com essa variável? Retornar, dizer que essa variável vai ser o token boolean, né? E aqui o mesmo, né? Se a entrada é 1, em nossa variável vamos asignar o valor 1 a nossa variável, né? Que essa variável expressa qual é o token actual, né? O token que está sendo lido. Bom, aqui temos outros que não vai fazer nada com isso, né? Vai ser o mesmo. Esses símbolos daqui vão ser o mesmo, que estão na mesma cadeia. E se for qualquer outro string, assim, vamos a printar uma cadeia falando que é um caráter desconhecido. E pronto. Agora, vamos a compilar o arquivo YAC. Para gerar esse arquivo de cabeceira, fazemos com o guião D. Bom, acá vemos uma advertência de chip reduce, né? Isso é devido à nossa gramática. Como que está a nossa gramática? Nossa gramática é assim, né? E depois faz o símbolo neutro na and, e. E aqui temos or, e. O que acontece no Jack? Ele não pode. Ele não pode fazer um lookup mais de um. Né? Não pode fazer para 2, para 3. Então, aqui o
vai ter por exemplo, aqui, o E pode ser um not E, certo? Então, aqui, se reemplazamos o E, vai ser not E, né? E depois podemos adiar um símbolo AND ou um símbolo OR, né? E a gramática vai ter essa ambiguidade, né? Não vai saber se o seguinte é um AND ou o seguinte é um OR, né? Vai ter esse conflito. Então, como não pode olhar mais de dois ou mais, então não vai saber qual regra está sendo lida, né? Pode ser essa regra daqui ou pode ser essa regra daqui. Não pode saber, né? Porque já tem que olhar mais de dois para saber o que a expressão vai vir e a que regra vai pertencer essa expressão. Então, mas isso aí é só um warning, né? Mas a gente pode arrumar e mudar a gramática para que não se tenha esses conflitos. Então, vamos a mudar essa gramática agora. Tá. Mudamos a gramática um pouco, né? Adicionamos um now terminal T para que não tenha esse conflito de redução à direita e assim. Temos, com isso já não deve ter essa advertência de conflito. Vamos aqui. Já não temos esse conflito de shift reduce, né? Agora, compilamos o arquivo leg. Então, o que aconteceu aí? Se geraram esse arquivo legs e esse arquivo daqui. O que vamos fazer agora? Vamos a compilar com nosso compilador C os arquivos que se geraram. Vamos a pôr isso num executable EX1. Compilamos esse arquivo daqui e esse arquivo daqui. Assim. Então, vamos a testar agora. 1 and 0. Aí vai reconhecer a primeira regra que definimos, né? E and E, né? E depois o E vai ser T e o T vai ser um booleano que é 1 ou 0, né? Aí a expressão é 0. E aqui temos uma coisa. Se a gente quer fazer isso, vai fazer um syntax erro, né? Para isso podemos modificar a gramática, né? Para poder seguir escrevendo mais. Como modificamos isso? Assim. Bem. E aqui vamos fazer assim. Esse.
estamos adicionando o aceitando líneas, vacías, ¿no? Entonces, hacemos así. Compilamos de nuevo. Vamos acá, por acaso, compilamos também isso. E isso. Agora, temos assim. Zero. Assim, né? E podemos seguir escrevendo mais coisas. Fazer assim. And, not. Assim. Aí o que acontece vai ser né? Porque é zero. Not bom. Not and não está reconhecendo o valor not, né? Tá, algo está acontecendo aqui, então vamos a arrumar a gramática. É aqui. Estamos lendo o primeiro valor, né? Not. E queremos ler o segundo valor. Assim. Agora compilamos já o arquivo JAX. Relax. Esqueci. Assim. Agora estamos not é isso, zero, né? Assim. And not zero. Isso deve fazer né? E assim. Aí temos nosso reconhecedor de expressões booleanas. Nosso seguinte exemplo vai reconhecer sentenças de linguagem. Vamos a ter en un lenguaje se puede ter declarações, né? Vamos a só permitir dois tipos de variáveis em nosso linguagem, inteiro e cadeia. Vamos a permitir fazer declaração de várias variáveis, uma assignação de números, assignação de cadeia, assignação de cadeia, assignação de outra variável. Vamos fazer uma sentença de print.
También vamos a hacer esa sentencia de aquí, ¿no? Para incrementar a variable, decrementar a variable, vamos a reconocer esse tipo de sentença. E a sentença condicional, com um conjunto de instruções, né? Usando a chave aberta e a chave fechada. Um conditional if com else e, finalmente, a sentença while. Né? Todas essas instruções finalizam sempre com ponto e com. Linguagem um pouco parecida ao C. Bom, vamos agora a fazer nosso arquivo YAC, nosso arquivo LEX e fazer o análise sintático. Bom, agora vamos fazer outro exemplo. Esse exemplo vai reconhecer sentenças de linguagem. Por exemplo, essa sentença daqui, né, pode ser um inteiro, uma cadeia, né, uma declaração de variável, uma declaração de várias variáveis, uma declaração de variável e uma assignação. A declaração, uma assignação mais de uma cadeia, aqui de um número, una asignación de un valor a una variable, un string a una variable a una variable, incremento de una variable, decremento. Y también hacemos a sentença de ifs, que possam levar uma condição, uma instrução, ou um conjunto de instruções usando as chaves, né? Aberta e fechada. Um if com else, if usando só uma instrução, else com só uma instrução, o while e o print. Este print vamos fazer assim. Assim, print. Então, vamos fazer um analisador sintático que possa reconhecer essas entradas. Como fazemos isso? Aqui, primeiro vamos a definir nossos tokens. Um arquivo LEX. Bom, todos os tokens identificados aqui, while, if, else, in, string, print, true, false, assim. Identificamos todos os tokens. Aqui, quando o token vai ser para o token número, vamos a ter uma expressão regular, né? Esse aí inteiro, e acá o token identificador vai ser para as variáveis, né? E a gente sabe que as variáveis podem começar com maiúsculas, minúsculas, e depois os números, né? E também podem conter o subguião aqui. E não podem conter outros caracteres, né? Então, essa vai ser essa variável.
De ahí, incremento, decremento, para asignación y ponto e coma para hacer otra instrucción, ¿no? Cuando reconocemos espacios vacíos, el tabulador y salto de línea, no vamos a hacer nada. Para otros caracteres vamos a imprimir un mensaje de erro. Aquí tenemos una cosa curiosa. Cuando a entrada seja int, o que vamos a retornar é o valor tipo, né? De tipo int, né? E acá o valor tipo string. Bom, isso. Agora vamos a las nuestras regras gramaticais no archivo YAC. Como falei antes, o arquivo YAC tem 3 secções, né? Uma das definições de token, da definição cabeceira, a função de que sempre deve ter, e isso definimos no arquivo lec, né? E a função de erro. Bom, e aqui a definição dos tokens. Essa é na primeira secção, né? A definição dos tokens. Na segunda secção, as regras. E na terceira seção, definimos o método main e o método de erro. Então, o que fazemos aqui na definição de token? Definimos o token print, o token types, o token if, else, assim, e assim, né? Aqui, nestes dois tokens vão ser um pouco especiais. O que vai acontecer aqui? O token número tem que ser, por defeito, o arquivo lex pode assignar um valor a um token. E esse token vai ser do tipo inteiro. Mas se você não quiser que seja inteiro, você tem que definir o tipo desse token. Como define o tipo desse token? Por exemplo, aqui vamos ter dois tipos de token, o tipo num e o tipo ID. Quando se reconhece esses dois tokens. Então, quando vai reconhecer um número, nesta sentença daqui, union, aí definimos nossos tipos de token. Por exemplo, o num vai ser de tipo inteiro e o ID vai ser de tipo char. Tá? Esse vai ser nossos tipos para esses dois tokens. Daí, outra coisa que se vai falar aqui é essa sentença daqui, que pode definir onde, com que sentença, com que regra vai começar o análise sintático, né? E aqui usamos o proc, que está aqui. Proc, vai começar com essa regra. Depois, aqui, esta sentença de type é para definir os tipos, mas dos símbolos não terminais, né? Todos vão ser de tipo inteiro, mas esse daqui, assignment, vai ser de tipo char.
empezaremos. Tá. Así, y eso hizo. Con esas definiciones vamos a hablar nuestras reglas. ¿Qué tenemos en nuestras reglas? Aquí, ya hablamos en un ejemplo anterior, hice para que se pueda escribir en la consola diferentes instrucciones, ¿no? Y, y el programa no se salga de ejecución. Bueno, empezamos aquí. Cada instrucción es llamada una línea. Y ahí tenemos como principal regla una declaración y toda declaración va a finalizar con un punto y coma, ¿no? Esa puede ser una instrucción. El programa es un conjunto de instrucciones, ¿no? Entonces, cada instrucción es llamado en esa regla línea, ¿no? Y cada línea puede tener una declaración seguida de un punto y coma. ¿Y qué puede ser esta declaración? Esa declaración puede ser un token de type y un identificador, ¿no? Seguido de una coma o sin hacer uso de coma. ¿Cómo es eso? Así. Así. Por ejemplo, nos podemos tener una instrucción ese tipo de aquí, ¿no? Más como aquí, o sea, tenemos su tipo entero o cadena, ¿no? Y identificador, ¿no? Que puede ser un nombre seguido de un número, ¿no? O puede ser así, ¿no? Como hemos definido en la expresión regular, no archivo de token, ¿no? No archivo .lex. Entonces, aquí vamos a definir nuestros tipos de declaración que vamos a tener. Podemos tener ese tipo de aquí, entero A, como identificador. Podemos tener una declaración que es una declaración con una asignación de una variable, ¿ya? Podemos tener podemos asignar una cadena, ¿no? Ese entre comillas, entre vírgulas, y así, ¿no? Vamos a definir identifier para saber qué más podía conter un terminal identifier. Definimos eso aquí. Es un token de tipo SHA. Ya, pronto. Después tenemos otra regla que arregla la instrucción while. Vamos a recibir como entrada el token while, seguido de ave fecha paréntesis, una expresión y un símbolo no terminal que es statement, ¿no? Ahora vamos a ver qué contiene la expresión y el statement. Bueno, la expresión, como ya sabemos,
uma expressão deve ter uma condicional, né? Então fazemos assim, essa expressão, operação relacional e expressão. Também se pode ter uma operação lógica, e a expressão pode estar entre abrir fecha parênteses, a expressão pode ser uma variável, pode ser true, false, né? E uma relação operacional pode ser um igual, um diferente, um menor igual, um maior igual, né? Um menor maior. Uma operação lógica, um AND ou um NOR, né? Isso temos em nosso não terminal expressão. Agora, no statement, ¿qué podemos ter no statement? Un conjunto de declarações, asignações, uma declaração, uma asignação ou um conjunto de instruções, né? E esse conjunto de instruções deve ir entre um abre e fecha chaves, né? Para que seja o corpo do while. Então, acá no assignment, nós podemos ter uma variável com ponto e coma, uma condicional, A maior que B, um print, né? Um print pode ser um print, abre e fecha parênteses e uma variável dentro. Depois, você pode ter essas instruções, né? Mas, aqui vamos a permitir uma recursão, né? Porque você pode ter um while, depois outro while, ou após do while você pode ter uma declaração, ou você pode ter uma condicional, um assignment, outro print, né? Você podem fazer muitas instruções, né? Numa mesma linha. Depois, eu já falei o que contém a declaração, o assignment. O assignment, esse daqui, né? O assignment. O assignment vai ter um identificador seguido de uma variável, né? Ou se não, pode ser um identificador seguido de uma string, né? Ou um identificador e incremento, decremento. Isso vai permitir que se possa reconhecer esse tipo daqui, né? Isso, aqui, isso, não, assim, né? Aqui se possa reconhecer essa sentença. Essa aqui, né? Seguida de um ponto e coma. No caso da condicional, aqui na condicional, aí definimos as sentenças if-else, que está aqui. O if pode ter dentro uma expressão e depois um conjunto de sentenças, né? Que já falamos, o mesmo que o while. Você pode ter uma declaração, um assignment ou um conjunto de linhas, né? Usando abre e fecha chaves. Também o if pode conter um else, né? E pronto.
Ya temos nossa gramática. Aqui estava falando do toque de símbolo não terminar variável. O que tem variável? Variável tem, pode ser um término ou um conjunto de términos, né? Se pode, por exemplo, se pode ter A, B, C, assim. Essa é uma variável. A variável que contém um término. Um término pode ser um número ou um identificador. Né? O identificador é de tipo char e o número de tipo inteiro. Pronto. O que mais se posso dizer aqui? Isso seria tudo. Na declaração só se permite tipo identificador. Aqui nessa sentença, só para aclarar, se pode ter assim, por exemplo, um identificador e aqui uma variável. Uma variável, como já falamos, pode ser um inteiro ou pode ser de tipo identificador, né? Que é um string. Que de tipo identificador, né? Assim, né? Você pode ter esse assim, um dígito ou um identificador, né? Que seja de outro, que seja de esse identificador pode ser o nome de uma variável. E aqui para definir o string. Já. Então, com tudo isso, já defini isso, o término, que pode ser um número, um identificador. Aqui nas secções, só para que seja um pouco simples, só vamos a determinar se a expressão é válida ou não é válida, né? Se quando reconhecemos uma expressão de igual, vamos a retornar a expressão de igual válida, né? Uma expressão de print, invalid print, assim. Valid igual. Agora vamos a compilar isso. Compilamos o arquivo JAWS. E o arquivo LEC. Né? Aí tem
se llenaron ese archivo C y ese archivo C que vamos a compilar ahora. Y vamos por un archivo de salida llamado program. Program va, después vamos a compilar el archivo C y así. Así. Sí. Ejecutamos el archivo program. Aquí podemos escribir, por ejemplo, if a una condición, ¿no? Como hablamos antes. Podemos ter só uma instrução seguida de un else e uma instrução aqui. ¿No? Incremento válido, estructura if else válido. También podemos ter un if a mayor de 0. Podemos por en corchetes, en chaves, ¿no? Acá podemos hacer un print. Depois else incrementamos a variable, por ejemplo. ¿No? Decremento válido, print válido, incremento válido, estructura if else válida. Depois podemos fazer uma simples declaração de variável, uma assignação de variável, ¿no? Podemos imprimir, podemos asignar uma variável assim, podemos fazer isso daqui. Esta é uma cadeia. Assim, podemos fazer a sentença do while também, por exemplo. While, fazemos uma condição, por exemplo, podemos fazer assim, true, más, assim, ¿no? Esa es válida, ¿no? Vamos a hacer una que no sea válida, por ejemplo. Why? Aquí esta es válida también, ¿no? Vale. Más que no se puede ter aquí una asignación, por ejemplo. No se puede ter una asignación. Eso sería inválida, ¿no? Invalid syntax. Bueno, ahí tenemos nuestro ejemplo de un analizador sintáctico para un pequeño programa, ¿no? que recibe un conjunto de instrucciones. ¿No? Eu vou compartilhar os códigos desses dois exemplos que eu falei aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem marcar o atendimento, né? Podem marcar um atendimento e para resolver as dúvidas de como usar o Yaki.
Bom, isso seria tudo. Obrigada.